estudar, praticar e ensinar. Essas coisas que eu falei aqui, um homem da Bíblia decidiu fazer em sua vida. E nós vamos aprender sobre este homem e vamos aprender mais sobre isso que nós falamos aqui. E sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de transmitir e ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então vamos lá, vamos aprender sobre estudar, praticar e ensinar. A gente está falando aqui de Esdras, era um sacerdote e escriba que voltou do cativeiro da Babilônia, ele voltou para ajudar ali naquela época de reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. É o mesmo contexto de Neemias, do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Ali quando eles falam daquela reconstrução de Jerusalém no geral, né? Tanto a reconstrução do templo quanto a reconstrução dos muros. Se você ler Esdras, vai falar bastante sobre o templo, e se você ler Neemias, vai dar muito destaque aos muros. Mas é no mesmo tempo que está acontecendo todas essas coisas. E aí no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E aí a gente vem nos 3 pontos que a gente falou no início, de estudar, de praticar e de ensinar a lei do Senhor. Então Esdras, a primeira coisa, diz que ele decidiu estudar a lei do Senhor, ou seja, ele decidiu aprender. Envolveu uma decisão, e nessa decisão envolve a nossa prioridade, envolve nós gastarmos tempo, envolve, enfim, dedicação. A gente se dedica na vida a muita coisa. Por que a Bíblia, a palavra de Deus, seria diferente? Envolve nós nos dedicarmos a ela. Envolve nós pegarmos a nossa Bíblia, lermos, gastarmos tempo ali, ou seja, vai algum tempo para a gente ler. Se a gente está em dúvida, a gente tentar buscar algum recurso, sei lá, algum comentário, alguma coisa assim. E claro, nunca a gente fazer isso separado da oração. A Bíblia é um livro, a palavra de Deus tem poder de transformar nossas vidas, nos ensinar. Mas se a gente lê simplesmente por ler, ela pode se tornar só um livro. Então a gente precisa que a leitura da Bíblia e a oração, elas caminhem juntos com a ajuda do Espírito Santo para a gente compreender o que Deus está ministrando às nossas vidas. E claro que isso envolve dedicação. E depois de nós nos dedicarmos a aprender a palavra de Deus, Esdras, no texto ali fala que Esdras, ele resolveu praticar. Ou seja, depois de aprender, é colocar em prática. O fato de a gente aprender algum texto bíblico, a gente ler toda a Bíblia, enfim, tudo aquilo que a gente está aprendendo de Deus, a gente precisa colocar isso em prática. O fato de colocar em prática é de todas as coisas que a gente faz. Ou seja, a gente pode fazer uma faculdade de 4, 5, 8 anos, sei lá, simplesmente lendo teoria, e quando for aplicar, não conseguir porque nunca praticou. Então, é a mesma coisa com a Bíblia, a gente pode ler ela simplesmente como um livro e não colocar em prática nada daquilo. Inclusive, Tiago, na sua carta, fala que é para a gente ser praticante da palavra e não somente ouvintes. Se nós somos só ouvintes, nós estamos nos enganando. Ou seja, nós nos enganamos a nós mesmos. Ou seja, é para nós colocarmos em prática. Aquilo que nós aprendemos é para nós praticarmos. Inclusive, aqui em cima tem um vídeo que a gente já falou sobre a importância de colocar as coisas em prática. E na Bíblia a mesma coisa. Quando a gente lê alguma coisa, quando a gente aprende alguma coisa, é para nós colocarmos em prática. E Esdras, ele então decidiu a estudar a lei do Senhor, e ele decidiu também praticar a lei do Senhor. Então é isso que nós devemos fazer também. Ao aprendermos algo sobre a palavra de Deus, a gente colocar em prática. E depois de estudar a lei do Senhor, de colocar em prática a lei do Senhor, ele decidiu ensinar a lei do Senhor. Aqui você pode ler Esdras e Neemias e ver que eles estão junto quanto a isso. Esdras está lendo a lei do Senhor e transmitindo a lei do Senhor e explicando a lei do Senhor para o povo, eles que voltaram agora nessa reconstrução que eu falei no início do vídeo. E perceba isso, que é só depois de estudar, de praticar, ou seja, ele estudou a lei do Senhor, ele praticou a lei do Senhor, e ele se dedicou também a ensinar a lei do Senhor. Eles podem ver que, de fato, ele ensinou muito da lei do Senhor para a nação de Israel. Nós também temos que ter isso muito importante, de a gente estudar a lei do Senhor, de botar em prática, para daí nós ensinarmos. Eu aprendi algo que eu levo para a minha vida, que é muito importante, que diz assim: quem não senta para aprender, não poderia se levantar para ensinar. Ou seja, isso envolve a gente ter uma humildade de aprender as coisas, ou seja, ter uma humildade também de colocar em prática as coisas, para daí nós ensinarmos algo. Sabe uma pessoa que ensina, que fala alguma coisa para os outros, mas parece que não transmite autoridade nenhuma? É esse o perigo que nós corremos se nós simplesmente passarmos para frente um conteúdo, às vezes que a gente não pratica, às vezes que a gente não sabe direito sobre ele, ou algo assim. Então, é isso. Nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus, a gente se dedica a
praticar esta palavra, ou seja, colocar em prática, viver essa palavra, e aí nós nos dedicamos a ensinar a outras pessoas. Ensinar aquilo que nós sabemos, inclusive aqui nesse canal a gente procura transmitir aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos vivido aqui, claro, com toda a humildade do mundo, que é óbvio que a gente não sabe todas as coisas, né? Mas aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que Deus tem ministrado sobre as nossas vidas é algo que a gente procura transmitir para vocês. Então lembre-se, Esdras decidiu, então, ele decidiu a estudar, a praticar e a ensinar a nação de Israel. Ou seja, ele estudou, ele praticou, aí ele ensinou. E pode ler ali que ele ensinou muito a nação de Israel sobre a lei. Tem leituras ali, leitura pública, que eles se reúnem e tal. Então tem bastante coisa. Convido vocês a ler esse livro, o livro de Neemias. Se puderem ler até juntos ali, vocês vão compreender que eles estão juntos, os dois livros. E também o profeta Ageu e o profeta Zacarias também se complementam em toda essa passagem de volta do povo que estava cativeiro na Babilônia por 70 anos, eles voltam para Jerusalém. Então esses 4 livros que a gente falou aqui é sobre esse contexto que eles estão voltando à vida deles em Jerusalém. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Vou deixar aqui mais vídeos para vocês assistirem, enfim, sobre a palavra de Deus e tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, nós procuramos de alguma forma ensinar para vocês. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.